Hermance, naquela reuniãozinha ainda da conversinha lá entre as jovens, quer saber que tipo de mediunidade tinha o professor Rivaio. Todas tratam ele de professor Rivaio porque ele ainda não tinha começado a ser conhecido como Allan Kardec, né? E Caroline diz que o Zéfiro falou que era inspiração, que ele era inspirado pelos espíritos, e aí então passava pelo crivo da consciência dele, da mente dele, e ele dava um tom assim pessoal na forma de escrever. Bem, também quiseram saber se o Kardec era um autor, coautor, ou só os espíritos eram os autores do livro dos espíritos. E aí a Caroline dá o livro na mão da irmã, se manda ela ler umas partes, a introdução, e falou, pois é, até isso que você acha que é o professor que escreveu, foram instruções dos espíritos, e revisado em reunião que eu própria participei. Então, realmente, tudo que está lá no livro dos espíritos é produto dos espíritos. Em relação ao nome do livro, Kardec tinha pensado inicialmente em dar o nome de Religião dos Espíritos. Mas aí, para não ter um embate assim direto aí com a religião católica e outras, ele resolve mudar para Livro dos Espíritos. E achou melhor, porque diz que esse nome tinha um duplo sentido. O sentido visível, aparente, é que vinha dos espíritos, o livro. E também o sentido oculto, que é o livro trata dos espíritos. Então, ficou sendo o livro dos espíritos. Bom, eu vou encurtar um pouquinho aqui, porque começam a chegar, né, outras personalidades. O senhor Fortier, Leclerc, Roustan, Carlotti e Madame Roger. Todos esses participaram bastante da elaboração do livro, como elos de uma corrente providencial, como diz o autor, que encaminharam os passos de Kardec para os fenômenos espíritas, depois o acolheram, né, em suas casas, nas reuniões, e deram todo o seu apoio para a realização da obra. Então, Kardec, num discurso, agradece a todos eles, principalmente às médiuns, e explica que ele assinou sozinho o livro, ele é o autor único, né, que aparece lá na capa do livro, porque ele quis poupar as outras pessoas. Ele estava sabendo que ia ter muitas dificuldades pela frente, muitas calúnias, difamações. Então ele queria, principalmente pensando nas jovens, né, nas meninas, queria poupá-las disso. Também pensou o seguinte, fica mais fácil se eu quiser alterar alguma coisa que eu escrevi, ampliar, revisar, fazer sozinho, né, do que ter a licença de todos os envolvidos. E o motivo principal era que os espíritos haviam dito para ele que queriam que ele assumisse individualmente o livro, porque na verdade, o livro era dos espíritos, e é assim que eles desejavam. E assim foi feito. Bom, então aqui, para encerrar, vejam, esse grupo de pessoas que lá estavam, eles representam realmente aqueles que, direto ou indiretamente, mais ajudaram Kardec. E, na maioria, eram de origem gaulesa, tinham sido também, né, do povo céltico. Joana d'Arc havia dito através de Hermance de Faux que muitos amigos gauleses estão no espaço e na terra promovendo a reforma religiosa da França. Com certeza, esse grupo tinha assumido essa missão antes de reencarnar. A missão de ajudar Kardec a trazer a nova revelação. Ao terminar essa noite inesquecível, Kardec senta-se à escrivaninha
e principia a escrever em seu caderno de memórias o seguinte: hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante de minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. Agradece a Zéfiro, seu bom companheiro de outrora, e escuta um boa noite, amigo. Muito bem. Esse é um dos livros mais interessantes que nós temos na bibliografia espírita, porque querem os biógrafos do Canuto Abreu que ele foi escrito por inspiração, mas também ele foi escrito em função de pesquisas que o Canuto Abreu fez no Obras Póstumas e em muitas outras obras espíritas, né? Pesquisas deles mesmo. Então é uma obra que a gente recomenda, né, Márcia, para que todos leiam, né? O Livro dos Espíritos, 160 anos no âmbito da família. Quando nós falamos da codificação, quando nós nos referimos ao Livro dos Espíritos, que é o livro magno da codificação, porque é a sua filosofia, porque nele estão consubstanciados todos os princípios que os espíritos superiores elaboraram como sendo eternos e imutáveis, e que para que nós pudéssemos acessá-los com a certeza de que esse ensinamento que chegava para nós naquele momento, seria para sempre. Princípios eternos, a expressão já está dizendo, imutáveis, por quê? Porque se estivessem sob a opinião, ou então o senso comum que os seres humanos muitas vezes se deixam levar, não seriam princípios divinos. Então, toda essa elaboração que os espíritos fizeram com a codificação, mas principalmente a filosofia espírita, serve para nós como elemento primordial dos nossos conhecimentos, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, né? Essa mensagem que Emmanuel traz para nós é uma mensagem de uma espiritualidade muito intensa e muito profunda. Doutrina de luz. Séculos transcorreram sobre séculos e os ensinamentos de Jesus de Nazaré na Terra foram alterados, omitidos, deformados, ironizados ou esquecidos. Se nós nos lembrássemos de tudo que aconteceu com o cristianismo de Jesus de Nazaré, todo aquele processo que depois ele foi submetido ao longo de toda a Idade Média, nós vamos entender essa mensagem lamentosa de Emmanuel, né? Entre os homens, porém, as guerras continuaram regulares e sanguinolentas, multiplicando ódios e promovendo matanças. Se muitos povos que se confessam cristãos continuaram mantendo o clima de separatividade e discórdia, legiões numerosas de espíritos dedicados ao princípio da paz prosseguiam mantendo a simplicidade dos ensinos do Divino Mestre que chegaram aos nossos dias. Por isso, os princípios espíritas cristãos, expostos com a espontaneidade e a significação com que o Cristo nos legou, nos levam a reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo efetivamente a doutrina de luz. Emmanuel, 26 de setembro de 1989. Muito bem. O professor Herculano Pires, que com a sua sabedoria, com a sua inspiração, com a sua dedicação à filosofia espírita, nos traz sempre um contributo imenso para que nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos aos princípios elaborados pelos espíritos superiores, mas principalmente nos demonstra, num estudo aprofundado, a possibilidade da aplicabilidade desses ensinos em nossas vidas. Por isso nós escolhemos o tema, o Livro dos Espíritos no âmbito da família. Se a sociedade hoje está em crise, se nós temos hoje cada vez mais um impulso à violência e às guerras, sem dúvida nenhuma que a origem de todos esses conflitos, de todas essas situações que estamos enfrentando hoje, está no âmbito da família. Se uma família não é equilibrada, se uma família não traça os seus princípios elaboradores que constituem
a sociedade de uma forma correta, sem dúvida nenhuma que a sociedade sofrerá os efeitos desse descontrole, desse desequilíbrio, né?